Ontem foi realizada lá na sede da Câmara Municipal de Viçosa audiência pública para discutir as questões, né, o problema da segurança no município de Viçosa. O evento foi realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Os deputados presentes lamentaram a ausência do Poder Judiciário na discussão. Bom, sobre este assunto, sobre este lamento, especialmente o presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, eu vou conversar com o Dr. Omar Gilson de Moura Luz, que é um dos mais brilhantes magistrados deste país e vai conversar conosco, saber dele, né, qual é a sua opinião sobre esse tipo de audiência e como que ele recebeu, né, este lamento da comissão em função da não presença de representantes do Poder Judiciário na audiência de ontem. Doutor Omar Gilson de Moura Luz, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso Em Tempo Real. José Antônio Valentim, é uma satisfação sempre muito grande falar com você e aos seus ouvintes. Esse lamento, aí me lembra uma frase, uma jocosa frase do povo, né? O choro é livre. O choro é livre. E o Sargento Rodrigues, que é um homem de caserna, um homem de quartel, ele deveria estar se lembrando, deveria se lembrar do sistema tripartite de poderes, né? Porque nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa questão da audiência pública é uma questão que eu sempre vi com maus olhos. E sempre vi com maus olhos porque, em grande parte delas, a grande parte delas resulta em nada. Ora, uma audiência pública direcionada a discutir segurança pública deve convocar, na real verdade, os senhores vereadores do local, a polícia local, né? E os deputados que querem, e via de regra é assim, fazer farol, são faroleiros. A quem eles pensam que enganam? Enganam a gente crédula, a gente confiada. A mim não. Sabes que esse tempo que se gasta é inútil. É inútil porque a questão da segurança pública, sabe-se, é desrespeito no sentido estrito, diz respeito ao poder executivo. No sentido macro, aí nós teríamos uma discussão ampla. E essa discussão de natureza ampla jamais estará afeta, em tempo algum, a qualquer posição do Poder Judiciário. Ora, Valentim, seria como se disséssemos assim, qual é o problema da segurança em Viçosa? O que exacerbou e o que fez alastrar tanta violência em Viçosa? Eu poderia apontar 2 pontos. Bom, primeiro, a questão do tráfico de entorpecentes. E eles, os senhores deputados, quando votaram a última lei que rege a questão dos tóxicos no Brasil, preferiram a estultice, a tolice, a bizarrice de deixar incólume, de deixar sem punição o usuário. Ora, é aquela questão, vamos para um exemplo simples. Se eu quero acabar com o consumo de arroz, o que eu faço? Eu combato o plantador de arroz e, é claro, mesmo que haja combate, vai haver sempre o comércio ilegal. Ora, se eu quero acabar com o comércio ilegal, eu vou atrás de quem consome o arroz, de quem é o usuário dele. Ora, então, se nós temos uma situação, se é nefanda, se é execrável o consumo de entorpecentes, então nós temos que punir não só o traficante, como o usuário. Se deixa o usuário livre, como é o caso da lei brasileira, o que vai acontecer? O mercado de drogas é sempre atrativo. E aí, Valentim, vem uma história. O que está por trás disso, com relação ao poder legislativo? Existe algo de podre. Porque o negócio é altamente lucrativo, é altamente rentável. Então, não se combate o usuário, o traficante vai sempre existir. E o traficante, e muitos deles, cada vez mais enriquecidos, como está se vendo em Viçosa. Né?
Aí há notícias aí de um último traficante que teria falecido, assassinado, de que ele teria guardado 2,5 milhões de reais em dinheiro, em espécie. Ora, então é brincadeira os deputados lamentarem a ausência do Poder Judiciário. Porque nós do Judiciário, nós não temos nada que ver com isso. A questão é de segurança pública. O juiz não é polícia. E o juiz não é deputado. Então o deputado, ele deve se preocupar em fazer leis que realmente punam e que realmente reprimam o crime. Isso é o que ele deve se preocupar. O deputado deve se preocupar, por outro lado, né? É outro caso de Viçosa. Eu falei do primeiro ponto, que era o tráfico de entorpecente. O segundo é a falta de perspectiva para os jovens. E eu disse isso, Valentim, nessa rádio montanhesa, nessa nossa emissora amiga, há mais de 15 anos. Eu, de certo modo, antevi o que aconteceria. Eu me recordo bem, não sei se foi num programa com você ou com outra pessoa, que o empresariado de Viçosa não queria, naquele momento, entregar os anéis. E um dia teriam que entregar os dedos. Nós estamos próximos disso, lamentavelmente. Então, nós precisamos criar em Viçosa fabriquetas. Nós precisamos partir, por exemplo, para as coisas mais básicas. Vamos criar fábricas de lingerie, fabricar meias, fabricar bolas de futebol, para dar emprego a essa juventude que, infelizmente, grande parte não alcança o beneplácito da Universidade Federal ou das outras faculdades que existem na cidade. Então, o emprego é insuficiente. Então, alia-se o desemprego, a perspectiva sempre atraente do tráfico, dá no que dá. Então, isso, Valentim, isso é do Judiciário? Eu indago. Isso é competência do Judiciário? Os deputados fazem farol. Eles querem enganar quem? A mim não. Podem enganar quem se encontrar na condição de crédulo, de gente insonte, de gente inocente. Eu não iria a nenhuma audiência pública porque eu tenho mais o que fazer. O meu serviço está rigorosamente em dia. Então eu não perco tempo com tolices. Eu não perco tempo com blá 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 e com discussões que não vão resultar em nada de proveitoso para o cidadão. O cidadão me paga e meu serviço está em dia. Essa é a minha posição, Valentim, com todo o respeito. Perfeito. Bom, doutor Omar, eu estava observando, ao final da audiência pública, resultou na aprovação de 3 requerimentos. Um requerimento requerendo a instalação aqui em Viçosa de uma delegacia regional da Polícia Civil, o outro de uma unidade da Delegacia Federal e o outro a elevação da companhia, agora Companhia Independente, em batalhão. Bom, ainda ontem esteve em Belo Horizonte uma comissão de lideranças locais solicitando com essas mesmas reivindicações, né? Então, eu estou, na verdade, corroborando o que o senhor disse, porque, na prática, né, apenas ratificar o que já vem sendo cobrado há décadas, não só pela população de Viçosa, mas por toda a população regional, né? De fato, de concreto mesmo, foi isso que aconteceu, o resultado dessa audiência pública, né? Bom, então você acaba de confirmar aquilo que eu estava ponderando. Uma audiência pública desse JAES, ela diz respeito a questões de natureza administrativa, ou seja, é o executivo que vai ser agora cobrado, já foi ontem, né, também por uma equipe, por uma comissão de Viçosa, daquilo que é mais premente no que tange ao sistema logístico das polícias. Então nós não temos delegacia regional, nós não temos um batalhão de polícia, e etc, e etc. As viaturas estão sempre danificadas. Essa é a questão do Judiciário? Não é, nunca foi. Então, o Judiciário não tem que estar presente, não tem que perder tempo com esse tipo de coisa. Nós poderíamos até estar lá na audiência por uma questão de deferência, né, ao Poder Legislativo, mas jamais ser cobrado por ele por essa ausência. Por quê? Porque o Judiciário está cumprindo a sua parte, pelo menos na parte criminal em Viçosa, o serviço é rigorosamente em dia. Está entendendo? Entendi. Então,
Então, como que houve alguma falta da presença? Quer dizer, reclamou com relação às conclusões, alguma coisa faltou porque o juiz deixou de comparecer? Pois, Valentim, eu digo aos senhores deputados, senhores vereadores, que eu não irei a nenhuma dessas audiências. Eu não perderei meu tempo em nenhuma dessas oportunidades, porque eu tenho mais o que fazer. Então, cada um que cumpra a sua obrigação, eu cumpro a minha. Tá? E o recado que eu dou foram esses dois. Viçosa precisa de pequenas fabriquetas, de manufaturas. Viçosa precisa, em nível nacional, essa é uma questão macro, de resolver esse tema das drogas. Porque continuar impune o usuário é estimular cada vez mais essa desgraça que está nos desassossegando a todos, em Viçosa e no Brasil em geral. Bom, o senhor levanta uma questão que a gente já vem há algum tempo discutindo aqui na rádio, especialmente neste programa, a questão da falta de oportunidades, né, doutor? De emprego e renda. A questão é essa. Nós precisamos de discutir questões de fundo, né? Exatamente. Então, a questão da criminalidade, ela passa necessariamente sobre o aspecto social, né? Claro que eu falo assim, não, coitado, cometeu, furtou porque não tem emprego. Não é isso. Isso aí, a questão é falta de caráter, né? A questão é falta de caráter. Agora, se você ocupa os jovens desde o início, desde o início da adolescência, desde a criancice, ou dá a ele perspectivas, esse tema, essa vocação para o crime, essa tendência para o crime, naturalmente ela vai se afastando, né? Ou você está, como dizem as escrituras, ou você está comigo ou você está contra mim. Então, ou você está com a honestidade ou você está contra ela. Então, se você cultua aquilo que é bom, aquilo que edifica, a tendência, então, é você ter ideias sempre edificantes e você seguir sempre num caminho próprio, um caminho reto. Se você tem, na sua juventude, apenas ao seu lado o traficante que enriquece, ou o aviãozinho que também está ganhando seu dinheiro, e você não tem perspectiva alguma, seja de estudo, seja com relação ao emprego, então a tendência sua, mais cedo ou mais tarde, por mais caráter que se tenha, sentir ou seguir o caminho dessa tentação de ganhar um dinheiro fácil. É isso mesmo, é por aí. Tá certo. Bom, Dr. Omar Gilson de Moura Luz, eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui na Rádio Montanhesa, no nosso programa Em Tempo Real, que tem este compromisso, né, com a pluralidade. Muito obrigado pela presença do senhor. E se o senhor me permite, eu gostaria de terminar essa entrevista com essa expressão cunhada por Vossa Excelência. Amerceia-te de nós, ó deputados. Bom, essa foi por ministro Dias Toffoli, né? Mas também a eles poderá servir. Com todo respeito aos senhores deputados, mas os senhores vereadores, né? Mas não coloquem sobre o judiciário uma carga que é deles e é da sociedade em geral. E, portanto, também é do judiciário. Mas não culpem o judiciário por eventual fracasso de audiência pública ou de qualquer outra iniciativa ou ideia que não tenha conseguido, no plano fático, ganhar espaço. Muito obrigado e um bom dia para o senhor, doutor Omar. Valentim, sempre uma satisfação falar com você. Bom dia. Bom dia. São 11h52, nós conversamos com o juiz da Vara Criminal de Viçosa, doutor Omar Gilson de Moura Luz. São 10h53. Ainda sobre a audiência pública de ontem, né? O representante da Associação Comercial de Viçosa fez a leitura de uma carta que foi encaminhada, né, aos deputados que estiveram presentes à audiência pública ontem em Viçosa. Né? É importante destacar que no momento em que nós pedimos mais policiais para Viçosa, pedimos delegacia regional, Polícia Federal, enfim,
esta carta foi dirigida aos deputados e nesta carta é feito o registro de que a comissão que esteve no início do mês de março em Belo Horizonte, né, estiveram lá prefeito Ângelo Checker, Roberto Andrade, o vereador Alexandre Valente, a Marilândia, eles foram a Belo Horizonte para pleitear melhorias, né, na segurança em Viçosa. E aí eles pediram encarecidamente aos deputados, né, que os ajudem a cobrar aquilo que foi prometido naquela ocasião. Dentre os pedidos, né, eu volto a frisar, estão exatamente os que foram aprovados ontem, né, que há muito tempo vem sendo pleiteado pela comunidade viçosense, que é a Delegacia Regional da Polícia Civil, Delegacia da Polícia Federal e também elevação da companhia, agora independente em batalhão. Inclusive, essa carta reporta a um evento interessante que foi solicitado para Viçosa, não é? Nós tivemos, e eu vou citar nomes, né? O capitão Vilela, que trabalhava lá em Visconde do Rio Branco, né? Ele que acabou, inclusive, sendo aposentado, ele acabou solicitando a sua aposentadoria, não é? No momento em que Viçosa estava precisando de um profissional da categoria do Vilela. Então, esta comissão ela solicitou a transferência do capitão Vilela para Viçosa, porque Viçosa estava e está precisando de alguém com essas condições do Vilela, na categoria dele. E aí foi negado, né? Não houve qualquer tentativa por parte das autoridades que pudessem viabilizar essa transferência, permanecendo a cidade na mesma, né, e preocupante situação. Então, o Vilela acabou se aposentando e não foi transferido para a Viçosa, que seria muito importante ele estar aqui no momento em que todos nós estamos pedindo, né, esse reforço, digamos assim, na área da segurança. E é uma pessoa extremamente competente, não é? E experiente, poderia muito estar colaborando ainda na ativa, aí acabou pedindo a sua aposentadoria. Quer dizer, foi uma solicitação que foi feita ao comando da Polícia Militar, que foi feita também ao secretário lá de Defesa Social, mas não houve resposta. Não houve o atendimento a esta solicitação. Só apenas mais um dado que eu estou colocando aqui, nesse bojo todo aí da discussão envolvendo a audiência pública de ontem em Viçosa. E a gente espera, né, já que vieram os seus componentes, realizaram a audiência pública, que algo de concreto possa resultar desta audiência pública em Viçosa, não é? Uma audiência pública para o seu acontecimento não deve ter ficado barato, porque inclusive houve o deslocamento, né, de transporte aéreo, né, inclusive com transmissão da Assembleia, né, o custo certamente deve ter ficado bastante elevado, e ao final aprovar 3 requerimentos aqui que já haviam sido pleiteados, já vem sendo pleiteados há muito pela comunidade viçosense, pelas nossas lideranças. São 10h57. Bom, com relação ainda a esta audiência pública, foram 4 deputados estaduais que estiveram presentes e um deputado federal que discutiram com autoridades locais a questão da segurança pública. O jornalista Pedro Vital, que acompanhou de perto a audiência pública, nos conta como tudo isso aconteceu e como foi a audiência ontem. Em sessão de mais de 4 horas de duração, a Câmara Municipal de Viçosa sediou, na manhã de ontem, uma audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O evento contou com a presença dos deputados estaduais Sargento Rodrigues, Paulo Lamaque, João Leite e Roberto Andrade, do deputado federal Padre João, além de diversos representantes de setores da sociedade viçosense, como a reitora da Universidade Federal de Viçosa, o comandante da Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros, além de representantes da Polícia Civil e da Defensoria Pública. A audiência teve como objetivos discutir políticas de segurança pública no âmbito do município e ouvir pedidos da sociedade, que teve a oportunidade de ser ouvida no início da sessão.
De acordo com o presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, as demandas serão agora encaminhadas para o governo do estado. Primeiro, um requerimento aprovado para que a gente leve o debate, né, e ele seja materializado, os pedidos aqui, ao secretário de Defesa Social. Então nós vamos fazer uma visita ao secretário de Defesa Social. Vamos tratar da transformação da companhia em batalhão, para que propicie um maior número de efetivo, a vinda do plantão regionalizado da Polícia Civil para evitar deslocamento das viaturas para o bar, o que deixa a cidade desguarnecida, obviamente tratando também com o efetivo da Polícia Civil e obviamente fomentando cada vez mais o debate e trazendo a competência da União. A União precisa dizer o que ela veio em termos de segurança pública. A Polícia Federal precisa estar atenta, participando dessas ações. Entre os diversos discursos dos políticos e representantes do poder público, chegou-se ao consenso que grande parte dos homicídios é originada pelo tráfico de drogas. O deputado Sargento Rodrigues aproveitou a oportunidade para cobrar a reitora da UFV, Nilda de Fátima Ferreira Soares. Espero que a reitora tenha um pulso firme, porque infelizmente nós temos um monte de usuários de droga, né, e que muitas vezes contribui para o crescimento da violência da criminalidade, fomentando o tráfico de drogas. E essas pessoas não são cobradas. Ficam simplesmente passando à margem do debate, da discussão. É preciso que essas pessoas entendam. Se você gosta de cheirar cocaína e fumar maconha, você tem que saber que isso tem uma consequência gravíssima. A pior delas é a disputa pelo tráfico de drogas, que culmina com o pior dos crimes, que é o homicídio, que é a maior ruptura social. Então a participação da